Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e vamos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 7. Na aula 7 nós teremos a nossa revisão. Então, vamos agora para o momento da nossa revisão. Na nossa revisão, nós iremos relembrar alguns assuntos que nós estudamos durante a nossa unidade 1. E um deles, gente, a gente vai estudar e relembrar aí sobre alguns países que acabaram se juntando, né, que eram considerados países emergentes, onde a parte econômica, principalmente, vai estar reunindo esses países. Mas também vai existir as questões políticas, as questões sociais, as questões ambientais, mas o que acaba marcando tudo isso vai ser principalmente essa situação da economia, tá bom? E esses países, gente, eles vão ser conhecidos como BRICS. Agora, quais serão esses países que fazem parte do BRICS, onde tudo se iniciou? Nós vamos analisar o mapa agora, em que vai mostrar para a gente esses países, onde iniciou principalmente com 4 países. Olha só, nós teremos aí o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, tá certo? Após alguns anos que nós tivemos aí, né, a junção junto com a África do Sul. O Brasil, vocês podem observar que vai estar localizado no continente americano, né? A Rússia, a sua maior parte está no continente asiático, mas uma outra parte também está no continente europeu. A parte da Índia, que nós também verificamos aí no mapa, que está no continente asiático, e a China também no continente asiático, uma próxima aí da outra, né? E posteriormente, como eu falei a vocês, a África do Sul, que vai estar aí no continente africano. Agora, gente, localizando esses países, né? O que vai ser o BRICS? Gente, o BRICS é um acrônico, né, que vai fazer a junção desses países com o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Mas, professora, a África do Sul é porque está em inglês, né? Então, a South Africa, por isso que ficou BRICS, tá bom, gente? Agora, este grupo de países que são considerados países que estão em desenvolvimento, né? A gente observa países como a China, como a Índia, como a Rússia, que estão se destacando bastante. Esses países, gente, então, eles se uniram na época para cooperar em questões econômicas e políticas, visando o papel mais proeminente na governança global para tirar os grandes poderes da época, principalmente os países europeus e os Estados Unidos da América. Então, a gente observa que dentro desse grupo, gente, teve uma colaboração. E essa colaboração, né, vai surgir principalmente por conta de instituições, que são instituições muito importantes, que acabaram fortalecendo essa cooperação, tanto na parte econômica, mas também na financeira, entre os seus países membros: Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Agora, essa colaboração vai ser um marco para esses países, porque vai surgir um novo banco, né, que ficou conhecido Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, e o arranjo contingente de reservas, com a sigla ACR, que vão ser, gente, alternativas, tá? Para a gente observar aí, para compensar a insuficiência, por exemplo, de crédito para as principais instituições financeiras internacionais. No caso, a gente pode observar o Banco Mundial, que tem um grande poder aí em vários países, que empresta dinheiro, e também o Fundo Monetário Internacional, o FMI, onde vários países acabaram fazendo empréstimo para essas instituições, e os juros são altíssimos, que muitas vezes não conseguem nem finalizar esse pagamento. Então, essas instituições têm sido consideradas, gente, por esses países emergentes,
com pouca representatividade dos seus interesses. Porque às vezes os juros acaba sendo tão abusivo, né, que esses países eles não conseguem se desenvolver mais e mais, tá? Então, tanto na parte do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e o arranjo de contingência vão ser muito importantes para o desenvolvimento desses países, tá? Agora, o BRICS, ele pode ser considerado um bloco econômico? Não, gente, tá? O BRICS é um fórum de cooperação política e econômica focado em reformar a governança global e aumentar a influência de grandes economias emergentes, né? Em instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial, é realmente tentar sair dessa parte do FMI e do Banco Mundial e começar, né, a ir para a parte dessa junção entre esses países. Ainda não é considerado um bloco econômico. Quem sabe futuramente esses países decidam, né, fazer aí surgir um novo bloco econômico, tá bom? E anualmente eles tentam se reunir, tá? Então, em 2025, nós tivemos aí a 17ª reunião de cúpula do BRICS, que ocorreu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Capital aí, né? Rio de Janeiro, no mês de julho, sob o tema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Nessa reunião, gente, em 2025, o BRICS expandiu suas fileiras, tá? Com a adesão de novos membros, não somente sendo mais o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, acabou incluindo aí o quê? A Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes, a Etiópia e o Irã. E em 2025 tivemos a inserção também da Indonésia. Então, isso realmente acabou marcando, né, esse fórum de junção desses países que estão buscando melhorar a parte econômica e também política. Mas, além do BRICS, também nós estudamos sobre a parte de atividades do setor primário, principalmente por conta da sua modernização que tem ocorrido constantemente. Então, vamos relembrar também sobre a modernização no campo, que com seu principal conceito, gente, vai ser esse processo de incorporação, né, de colocar aí tecnologias e métodos inovadores nas atividades agrícolas e também nas atividades de um modo geral rural, né? Também pegando tanto a parte da agricultura quanto da pecuária e da extração. Mas qual vai ser o principal objetivo, né, de tudo isso? A gente vai verificar, gente, que esse objetivo é de aumentar a produtividade, né, reduzir custos e otimizar o uso de recursos. E os principais elementos que vão estar ligados a essa modernização no campo, a mecanização e também a automação, tendo mais facilidade para praticar essas atividades, né? O uso de fertilizantes, sementes que acabam sendo melhoradas e também o processo de irrigação. Além disso, monitoramento digital e também uma agricultura de precisão para não perder, né, algum cultivo ali que possa estar ocorrendo. Então, esses vão ser os principais elementos. Mas além desses principais elementos, também teremos aí as suas contribuições, né? E essas contribuições, gente, é de realmente buscar uma maior eficiência produtiva e, consequentemente, um apoio à segurança alimentar mundial. Lembrando que somos aí 8 bilhões de habitantes espalhados ao redor do planeta, né, entre os países, tanto do continente americano, continente africano, europeu, asiático, Oceania. A gente sabe que existem, né, escassez em determinados países, enquanto existe muita abundância em outros, que infelizmente acaba estragando. Agora, quais serão esses principais desafios também nessas atividades do campo, com a
modernização do campo. Olha só, esses desafios, gente, vai vir principalmente por conta dessas mudanças climáticas, né? A escassez de recursos naturais, principalmente os recursos naturais mais limitados, né? Principalmente ali em relação aos minérios também. O crescimento da demanda global por alimentos também aí vai ser um dos grandes desafios relacionados, né, a essas atividades realizadas no campo, tá? E quando a gente pensa, às vezes, no campo, gente, às vezes a nossa cabeça imagina, né, aquela parte pequena que não ocorre desenvolvimento, que são atividades ainda pequenas e a gente tem que mudar isso, esse pensamento. Porque o desenvolvimento do setor primário, gente, está crescendo cada vez mais e é uma das principais atividades realizadas, por exemplo, no Brasil, tá? Então, antes, quando a gente pensava, né, que essas atividades no campo não tinha as indústrias, a gente tem que tirar isso de lado, porque hoje em dia as indústrias estão indo para o campo, para ficar mais próximo, para ter aí uma melhor celeridade em relação à sua produção. Então, é aí que surge o quê? As agroindústrias. E o que serão as agroindústrias, gente? É a parte da agricultura, da pecuária, extração ligada às indústrias, né? Onde integram, gente, a produção agrícola, a pecuária, com processos industriais. Transformam matérias-primas em produtos alimentícios ou para o uso animal. Agora, as agroindústrias, gente, são fundamentais na cadeia de abastecimento e também na economia global. E tudo isso tem ajudado no aumento do agronegócio, na melhoria do agronegócio. Quando eu falo em agronegócio, o nome já está falando, é um negócio que está ocorrendo ali através da comercialização, uma melhoria de economia, de maquinário, que vai estar voltado à agricultura, à pecuária, e é aí que surge o agribusiness, né? Então, olha só, o agronegócio, gente, o agribusiness é o conjunto de atividades ligadas à produção, processamento e também a comercialização de produtos, tanto da parte agrícola quanto da pecuária, tá? Acaba integrando aí a ciência, a tecnologia, a biotecnologia e estudos climáticos. E essa parte do agronegócio, gente, busca aumentar, né, a eficiência, a produtividade e a geração de lucro no setor rural. E por isso que a gente observa determinados ciclos que acabam surgindo com o agronegócio, tá? Então, esse ciclo do agronegócio, gente, vai estar ligado em 4 etapas ali, basicamente, tá? Que vai vir através dos insumos, a produção, a distribuição até a chegada ali ao consumidor, né, o consumo. Gera produtos como alimentos, no caso in natura ali, que vai estar mais natural, ou até mesmo processados. Além dos alimentos, também os biocombustíveis, a parte têxteis, né, e as madeiras. O Brasil, gente, é destaque mundial na produção e exportação de grãos, onde tudo se inicia ali na propriedade rural, desde alimentos até matéria-prima para a produção, por exemplo, de papel ou até mesmo tecido, que acaba indo para as indústrias, né? Até a própria indústria pode mandar para uma propriedade rural, né? A indústria que manda para a propriedade rural fornece insumos para o agronegócio, fertilizantes, defensivos químicos, equipamentos, entre outros. E uma propriedade rural, ela manda tanto para a parte da indústria, quando é necessário algum processo intermediário, ou até mesmo para cooperativas que têm se desenvolvido bastante e também para a parte comercial. Chegando na parte comercial, vai para onde? Que pode vir tanto da propriedade rural quanto de uma outra indústria, vai para o mercado ou interno, né, dentro de um próprio estado, de um próprio país, ou até mesmo para o mercado externo, para outros países, até chegar ali, consequentemente, ao consumidor final, que nós somos os consumidores finais. E o Brasil tem se destacado bastante com essas atividades, né, do agronegócio, da agroindústria, no desenvolvimento, né, do nosso país, tá? Mas o agronegócio também vai estar ligado aos commodities.
E o que serão os commodities, gente? São produtos que acabam sendo padronizados para serem vendidos principalmente para outros países em grande escala, né? Isso vai principalmente para o mercado internacional. E o Brasil, ele exporta principalmente soja, milho, café e carne, tá? Qual vai ser a característica principal das commodities, gente? O preço ele acaba sendo definido pelo mercado global e não pelo produtor individual, né? Para não ter ali muita desigualdade. E a importância econômica através desses commodities gera exportações, né? Movimenta ali a balança comercial e acaba impulsionando tecnologias no campo. Agora, o principal desafio para tudo isso é a forte dependência de preços externos e também ali a natureza, né? As variações climáticas que podem surgir, tá certo, gente? Então, nós relembramos aí os nossos estudos, né, sobre o BRICS e também sobre essas atividades do campo, mas também temos que relembrar o que nós estudamos sobre população, sobre demografia. E o que vai ser a demografia? Gente, a demografia, ela dedica-se ao estudo das populações humanas, abrangendo elementos como a dimensão, a distribuição geográfica ali entre os continentes, a faixa etária da população, né? Onde se vive mais, onde se vive menos, a diversidade étnica, porque nem todo mundo é igual, a movimentação migratória e outros aspectos vinculados, gente, à dinâmica populacional que hoje a gente observa, né? Que o ser humano ele pode ficar ali se modificando dependendo da situação. Tá? Vamos relembrar aí alguns conceitos demográficos, né? Onde nós estudamos, e um deles foi a natalidade, que também aí a gente conhece como a taxa de natalidade, né? Indicando o número de nascimentos em uma população durante o intervalo de tempo, tá? Então, quando falou em natalidade, taxa de natalidade, já lembra aí do número de nascimentos. Mas além da natalidade, também teremos o que? A fecundidade, que representa ali a média do número de filhos das mulheres entre 15 e 45 anos, que é o período reprodutivo. Essas taxas, gente, elas acabam sendo moldadas aí por elementos como acesso à educação, acesso à saúde, principalmente à saúde reprodutiva e também as práticas de planejamento familiar. Um outro conceito demográfico vai ser aí a de mortalidade. Refere-se o quê? A taxa de mortalidade, a quantidade ali de pessoas que estão morrendo, indicando que o número de óbitos em uma população durante um intervalo específico. Essa taxa ela acaba sendo influenciada por fatores como cuidados médicos, nutrição e as condições de vida. Tudo isso relacionado a esses conceitos demográficos, tá certo, gente? Então, a gente relembrou aí sobre os BRICS, né, que vai iniciar tudo com o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Posteriormente veio aí a África do Sul, né? Mas a gente também verifica que após, né, todo esse desenvolvimento desses países, acabaram vindo outros países querendo se juntar. Em 2025, o último foi a Indonésia, né? No 17º Fórum ali de cooperação, né, entre esses países que não são considerados blocos econômicos, tá? Na verdade, eles acabam se juntando para melhorar ali a relação econômica e política e formando esses fóruns, ok? Mas além do BRICS, também estudamos ali sobre a modernização do campo e as atividades que são realizadas no setor primário, que acaba ajudando muito, né, no desenvolvimento dos países, também na distribuição de alimentos aí, de outras situações que acabam ocorrendo, e também estudamos aí sobre a parte da demografia, principalmente os conceitos demográficos, tá bom, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa revisão.